mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Dando continuidade ao vídeo de Teologia dos Reformadores, eu quero falar sobre uma pessoa muito importante na história da Reforma Protestante, que foi o Dr. Martinho Lutero. Quem foi o Dr. Martinho Lutero? Foi o precursor da Reforma Protestante. Suas críticas à Igreja Católica resgataram a verdade escondida pelos séculos obscuros, que a Igreja concedeu escondeu a palavra de Deus do povo, Vida e obra de Martinho Lutero. Vida e obra de Martinho Lutero. Vamos analisar vida e obra de Martinho Lutero. Ele nasceu a 10 de novembro de 1483 na cidade de Leibniz, sendo primogênito do casal Hans Luther e Margaret Luther, que eram os pais. Foi batizado no dia seguinte com o nome de Santo Dia, que é o dia de São Martinho, ele nasceu nesse dia. No ano de 1501 ingressa na Universidade de Erfurt, e no ano seguinte recebe o grau de bacharel de filosofia. Em 1505 ele concluiu o mestrado de artes em Erfurt, e começa a estudar direito. E durante uma tempestade, como eu já coloquei, jura tornar-se monge e ingressa na ordem dos eremitas agostinianos na cidade de Erfurt. E uma questão aqui que a gente analisa: os pais de Lutero eram uns pais muito severos. Colocou ele na escola dos franciscanos, onde que ele disse que passou bastante fome, bastante necessidade, entendeu? Mas teve uma família lá da dona Ursa que recebeu ele, e ele depois recebeu os filhos dela futuramente, entendeu? Que bastante abrigou e Deus ajudou ele. Mas ele passou muito fome, muito sofrimento nessa época. Os pais deles eram muito severos, o senhor Hans e a senhora Margareta Luther, pai de Lutero. Uma questão também que a gente pode estar analisando também, em 1512, Martinho Lutero torna-se doutor em teologia. E no ano seguinte começa a lecionar sobre os Salmos na Universidade de Wittenberg. Em 1515 leciona sobre Romanos e é nomeado vigário distrital sobre 10 monteiros. E no ano seguinte começa a lecionar sobre Gálatas. Só cartas importantes, só livros importantes, Salmos, Gálatas, que são prenúncios da Reforma. Começa a lecionar sobre Hebreus. Em 31 de outubro de 1517 convoca a comunidade acadêmica para um debate sobre as indulgências, as 95 teses que ele afixou sobre a porta da igreja do castelo de Wittenberg, a igreja do castelo de Wittenberg. A esposa de Lutero, o nome dela é Catarina von Bora, Catarina von Bora. Um amigo dele, Melancto, e o rei, o governador da cidade, de Wittenberg, Frederico o Sábio, e as teses as indulgências, foi vendido na época. E uma coisa também que a gente pode ver: Lutero queima a bula papal de excomunhão. Outra questão também que a gente pode estar analisando, sobre a questão aqui de Lutero, muito importante também, aspectos gerais da teologia de Lutero. Como eu falei que é a teologia dos reformadores, vamos falar sobre aspectos gerais da teologia de Lutero. O corpus luterano contém muitos gêneros diferentes de escrito. Lutero tem comentários, Lutero tem catecismo, Lutero trata de polêmicas, Lutero trata de controvérsias, escreve hinos, sermões, Lutero escreve muitas cartas. Lutero tem a chamada conversa à mesa, quando as pessoas visitavam ele para debate sobre assuntos da reforma, as conversas à mesa de Lutero sobre doutrina, teologia, sobre tudo. Lutero conversava à mesa com seus visitantes, com seus amigos. E nenhum deles, entretanto, algo que remota se assemelhe a uma teologia sistemática. Lutero não deixou uma teologia sistemática, escrita, mas deixou muitas coisas escritas. Na verdade, quem vai escrever uma teologia sistemática é seu amigo Philipp Melanchthon, que vai escrever uma teologia sistemática. Mas vamos ressaltar as principais obras de Martinho Lutero. A Nobreza Alemã, de 1520, proposta de reforma,
a nobreza alemã, que traz toda uma independência política, social e etc. da nação alemã. O cativeiro babilônico, questões do sacramento, né, questões de ordenanças, né, a questão voltada sobre ceia, né, a libertação do cristão, Cristo como servo e Senhor, e o catecismo maior e o catecismo menor, né, o catecismo maior e o catecismo menor. Dentro do catecismo maior e o catecismo menor, o catecismo maior é orientações para os pastores da época, orientações doutrinárias, teológica, administrativa e etc. No catecismo maior tem instruções para criança relacionada à educação bíblica e etc. O pensamento de Lutero centralizava-se em alguns pontos que viria a ser os princípios da reforma protestante. Lutero falou sobre o sacerdócio universal dos crentes, que cada crente é um sacerdote. A justificação pela fé somente, né, e não pelas obras que a igreja romana da época pregava, mas somente acreditar em Cristo, no sacrifício vicário de Cristo. A autoridade exclusiva da Bíblia, né, em questões de fé. A Bíblia como centro de tudo, né? É por isso que na Reforma Protestante somente as Escrituras, A nossa autoridade final não é a igreja romana, a nossa autoridade final é a Bíblia Sagrada, o centro da nossa fé. A pessoa salvadora de Cristo, somente Cristo pode salvar, e ninguém mais, ninguém outro santo, só Cristo é o Salvador. Só admitiu os dois sacramentos, o batismo e a Eucaristia, que é a ceia, enquanto que a igreja romana admitia questões de 7 sacramentos, mas a Bíblia só apresenta 2, batismo e ceia, né? Outra questão que Lutero propõe: nem o Papa nem o Padre tem o poder de remover os castigos temporais de um pecador, somente Cristo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A culpa pelo pecado não pode ser anulada por meio de indulgência, né? Somente Cristo pode perdoar, cancelar, nos purificar dos nossos pecados, e não as indulgências. Somente um autêntico arrependimento pode resolver a questão da culpa e do castigo, que depende única e exclusivamente de Cristo. Outra questão: só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, e não Maria. Outra questão: não há autoridade especial no Papa, somente as Escrituras é a autoridade final. As decisões dos concílios não são infalíveis, né? É o que Lutero dizia. A Bíblia é a nossa única autoridade de fé e prática para o cristão. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Autoridade final em questão de todo sentido. A justificação é somente pela fé. A soberania de Deus é superior ao livre-arbítrio humano, né? Ele escreveu um livro sobre a questão nascido escravo. Defendia a doutrina da consubstanciação em detrimento da doutrina da consubstanciação, que é a doutrina católica. Há apenas 2 sacramentos, ceia e batismo. Opunha a veneração do santo, o uso das imagens nas igrejas, a doutrina da missa, das penitências e o uso da relíquia. Era contrário ao celibato, que ele casou. Ensinava a total depravação da natureza humana, o homem estava caído, dependia de Cristo. Defendia o batismo infantil e a comunhão da igreja fechada, né? Isso era da igreja luterana. Defendia a educação dos fiéis em escolas paroquiais, né? Ele defendeu muito a questão da educação, principalmente como uma arma das pessoas aprender a ler a Bíblia Sagrada e não ser ser apanhado pelos ventos de doutrina. Uma das coisas muito importantes que da Reforma Protestante, aqui voltada no todo para a formação dessa teologia, né, são os 5 solas da Reforma. Sola Escritura, somente a Escritura. Sola Cristo, somente a Cristo. Sola Gratia, somente a Deus a graça. Sola Fide, somente a fé. Sola Deu glória, somente a glória é a Deus, tá? E outra coisa, Martinho Lutero defendia a sociedade a promover uma educação integral. Bastante lutou para a questão de educação integral para a nação alemã, para que pudesse se preparar como defesa apologética na leitura da Bíblia. E não é a questão também o seguinte: Lutero trazia uma Bíblia para a língua alemã, que estruturou a língua, a educação, todo o povo alemão hoje moderno. Lutero queria todos os cidadãos bem preparados para todas as tarefas na sociedade. Propôs uma escola cristã que visasse não uma abstração intelectual, mas uma educação voltada para o dia a dia da vida humana, né? E essa é a questão do destaque. Eu falo de Martinho Lutero, né? Martinho Lutero, que é um homem muito especial. Teve a tradução da Bíblia para a língua alemã. O Novo Testamento ele traduziu em pouco, parece em torno de 3 meses.
há 4 meses, entendeu? Da tradução do Novo Testamento, pegando a Bíblia de Erasmo de Roterdã. A Bíblia toda, né? Teve ele com outra comissão também que traduziu toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento para a língua alemã. A estrutura, toda a maestria, 1/3 dos livros que circulavam na Alemanha era do Dr. Martinho Lutero. Então Lutero é uma figura muito dinâmica, muito especial naquela época. Até o próximo vídeo. Shalom e até mais.